Então, irmãos, eu gostaria de começar com uma leitura em Colossenses 2, livro de Colossenses 2, nós vamos ler versículos 16 e 17. Eu vou só ler agora e depois nós vamos voltar a isso, né? Então, Colossenses 2, 16 a 17, depois a gente vai voltar. Seja bem-vindo, pode vir. Certo, tudo bem então. Boa noite, irmão. Boa noite. Esse é o pastor Fred. O pastor Fred é pastor de uma igreja co-irmã nossa, aqui não tão longe daqui. Ok, Colossenses 2, 16 e 17 diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Okay? Então, vamos guardar esse versículo e nós vamos entrar em nosso estudo. Nós estamos há muito tempo fazendo uma série sobre seitas e heresias. Não vamos nem poder chegar perto de examinar todas as seitas e heresias que existem. Eu estou focalizando mais nas seitas e heresias que existem no nosso meio, aqui, em nosso contexto. Eu comecei esse estudo algumas semanas atrás. Nós começamos olhando a fonte de uma grande parte das seitas que nos perturbam até hoje. A fonte é um evento que aconteceu nos Estados Unidos chamado o segundo grande reavivamento, certo? E esse segundo grande reavivamento aconteceu nos Estados Unidos no início do século XIX, né? Do século XIX, do início do século, basicamente até quase o final do século. E aconteceu, dê as nossas lembranças para ele, né? Ivone, uma sobrinha de Pedro do interior. Tá certo. Onde é que eu estava? Esse reavivamento é chamado segundo grande reavivamento porque houve um primeiro. E o primeiro foi muito bom. O primeiro grande reavivamento foi um tempo em que homens como Jonathan Edwards e George Whitefield e outros fizeram grandes conquistas para o reino de Deus, sabe? E essas grandes conquistas a gente tem os benefícios até hoje. Mas esse segundo grande reavivamento foi uma coisa, digamos, menos proveitoso. E se concentrou numa área da região de Nova York, e essa área da região de Nova York é uma área que eu sou de lá, né? É a minha região, onde eu nasci, onde eu fui criado. E até hoje esta região se chama a região queimada, certo? Por que esse nome, queimada? É porque houve um grande reavivamento, entre aspas, e nós olhamos, uma das primeiras lições, nós olhamos a uma pessoa chamada Finney, um evangelista, que supostamente ganhou muitas almas por Cristo. Mas no final do seu ministério, quando ele mesmo avaliou, ele disse que a região estava pior do que estava antes. E por isso que ganhou esse nome de queimado, porque houve um fogo religioso, mas foi fogo de palha. E além disso, durante esse mesmo tempo surgiram várias seitas, e nós temos olhado, a primeira seita que surgiu daquela região foram os mormons. Nós olhamos um tempo atrás. Hoje nós vamos olhar aqui a segunda, que seria a igreja adventista do sétimo dia, né? Que é outra coisa que surgiu. Mais tempo nós vamos, mais adiante nós vamos olhar a questão dos testemunhos de Jeová. Vieram da mesma região, tiveram a mesma fonte teológica.
né? E nós olhamos algumas coisas em comum, inclusive algumas coisas que o próprio Finney, aquele evangelista, colocou, né? O Finney, ele, se a irmã quiser atender, fica à vontade, viu? Vou atender porque ela não é nem que está ligando assim. Aí então o Finney era conhecido por sua pregação emocional. Ele que ensinou esses negócios de grandes apelos, né, e apelos emocionais e demorados, certo? Ele que deu início a isso. E ele que também a questão era muito subjetiva. Ele deu muito crédito em ter palavras específicas de Deus, revelação. A história da conversão dele, ele vê uma imagem de Jesus Cristo, né? A conversão dele, entre aspas, é uma coisa muito emocional e não substantivo, né? Então isso já caracteriza a coisa. Então, e não era de uma profundeza teológica. Então era uma coisa que eu caracterizo dessa forma. Se fosse um rio, seria 1 quilômetro de largura e 5 centímetros de profundeza, certo? Então, isso trouxe grandes problemas. E um dos problemas foi que pessoas sem muito conhecimento bíblico começaram a surgir e ter certa autoridade. E uma dessas pessoas foi uma pessoa chamada William Miller. William Miller infelizmente era um pastor batista. E ele surgiu no estado de Nova York, naquela região, naquela época, e começa a pregar. E ele foi para o livro de Daniel e fez uns cálculos no livro de Daniel. E através desses cálculos ele disse que sabia a data que Jesus Cristo ia voltar. E a data que ele colocou para a volta de Jesus Cristo seria 22 de outubro de 1844. E ele era muito convincente, muito bem falado e conseguiu um monte de seguidores. E esses seguidores acreditavam tanto nessa data que começaram a vender seus bens e foram para um local predeterminado para estar esperando a volta do Senhor. E chegou o 22 de outubro, e passou o 22 de outubro, e Cristo não voltou. Obviamente, nós estamos aqui, né? Então, esse dia até hoje, no meio dos adventistas, se chama a Grande Decepção. O nome desse dia é a Grande Decepção, porque o pessoal vendia tudo, ficava lá esperando, Cristo vai voltar, e Cristo não volta, né? Uma das pessoas que foi nesse acampamento onde eles foram esperar a volta de Cristo era uma pessoa chamada Ellen Armour. Ellen Armour, nome solteira dele. Depois ela casou com um rapaz chamado James White. Então ela fica sendo Ellen White, né? E o nome dela é conhecido. Nessa época ela tem 17 anos, certo? Ela tinha 17 anos, ela estava lá junto com os outros, ela passou por esse momento dessa grande decepção, mas ela começa a ter visões. Aí isso é uma coisa muito incomum com essa família de heresias da região queimada e também de heresias em geral, porque começam com pessoas que começam a ter visões particulares. E essas visões particulares ou tomam o lugar ou servem para interpretar ou entre aspas, interpretar ou reinterpretar as Escrituras. E Ellen White começa a ter essas visões. Em 1846, ela casa com James White e ela adota, nesse mesmo ano, ela adota a teologia do sábado. Vamos voltar a falar um pouco sobre isso agora. Mas assim, as primeiras visões dela têm a ver com a grande decepção. Porque o povo totalmente desiludido, Cristo não voltou, disseram que Cristo ia voltar, Cristo não voltou, e agora? E o que ela fez? Ela espiritualizou a profecia. Não, a profecia estava certa,
Mas o que estava errado era o que a gente esperava de que Jesus Cristo ia voltar em pessoa. Mas Cristo, na verdade, o que ele fez é que houve uma espécie de retorno judicial, onde Jesus Cristo vai examinar a vida dos crentes para ver quem realmente é crente e quem realmente não é. Certo? Essa foi a saída dela e os seguidores dela para explicar a grande decepção. Interessante que o William Miller, o próprio pastor que inventou tudo isso, ele não entrou na onda dos adventistas. Ele não se arrependeu totalmente de seu... Ele simplesmente diz, não, eu errei a data. Mas continuou pregando uma escatologia que diz que a gente poderia saber a data da volta de Cristo, né? Mas ele não ficou sendo adventista. Mas Ellen White, com as suas visões, ela começa a ganhar seguidores. Em 1858, ela recebe a visão que depois se torna o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito é o livro principal dos adventistas. Eu li esse livro muito tempo atrás, mas eu li esse livro quando eu era novo, quando eu tinha idade, eu era um pouco mais velho que Natan. Eu ainda estava me formando teologicamente, né? Aí eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado com o livro, porque ela tem uma forma bem convincente de escrever, certo? Ela descreve em termos de uma grande batalha entre o bem e o mal, certo? E ela faz um resumo histórico para quem gosta de história, que nem eu. Isso é muito fascinante. Aí eu comecei a ler o livro e fui, tipo, como é que é a palavra? Sugado para dentro, né, do livro. Mas lá para o final, de repente, ela começa a falar umas coisas que já até naquela idade começava a levantar a bandeira vermelha. Eu nem naquela época sabia quem era Ellen White. Mas quando o livro começou a falar sobre o sábado, eu disse, não, peraí, o que é que estamos lidando aqui realmente? Quem que escreveu, quem que publicou? Isso é uma coisa, uma tática que os adventistas usam. Eu não sei se você lembra, mas lembro lá quando a gente morava em Juazeiro, chega um senhor que é um ex-jogador do time de lá, do time de futebol de Juazeiro do Norte. Como é que é o nome desse time? Icasa. Ele era ex-jogador do Icasa. Aí chega em nossa porta, opa, que honra, né? Aí ele está vendendo livros sobre saúde. É interessante. A minha esposa olha para mim, você está precisando. Realmente. Aí ele vai sentar lá e conversando. A gente está conversando sobre mais algumas coisas que ele fala. Aí eu pego o livro, eu olho e ali dizendo, baseado nos ensinos da Ellen White. Agora eu sei o que nós estamos tratando, né? Não que saúde seja ruim, não que uma melhor saúde seja ruim, mas é assim que eles fazem, certo? Então vê esse livro, O Grande Conflito, e o livro pega e você começa a ler, isso é empolgante, mas se você não tomar cuidado, eles estão embutindo coisas dentro, sabe? Da doutrina deles. Em 1863 foi organizada oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Interessante, em 1879 chega a primeira literatura aqui no Brasil. 1879. O primeiro missionário adventista em 1895 e, nesse momento, o Brasil tem mais adventistas do que qualquer outro país no mundo. Inclusive lá nos Estados Unidos. Começou lá, mas aqui tem mais adventistas. Tanto que eu estava conversando com o Tassiara, eu nunca conheci um adventista, eu crescendo, e até hoje, eu pensando na cidade onde eu cresci, na região onde eu cresci, eu não posso, talvez tenha, mas eu não sei onde fica uma igreja adventista por lá. É bem provável que tenha, mas se tem, eu não sei onde fica. Mas aqui, tem muitos. Do lado da casa de Denilson, em Morros, que é longe. Eu passando lá com os nossos convidados no acampamento, outro dia, nós passamos em 3 igrejas adventistas, dentro de 10 minutos.
em 3 igrejas. Então é uma coisa que tem crescido aqui muito. Quando eu vou contratar alguém lá em Morros, eu já sei que provavelmente essa pessoa não vai trabalhar no sábado, né? Por tanto de adventista que tem nesses ramos trabalhando. Então são muitos, tem repercutido muito. E eu confesso, irmãos, que eu não sei porquê. Eu queria saber por que tanta aceitação aqui no Brasil em comparação com outros lugares. E eu não sei, seria um estudo interessante para fazer. Existe muita coisa que a gente poderia dizer, mas como isso é o nosso culto de oração, nós vamos resumir aqui algumas coisas. Primeiro, voltando para o início da apostila, eu coloco no início de cada estudo nosso 5 perguntas que a gente deve fazer. Primeiro, o que faz com Cristo? Diante de qualquer grupo, ensinamento, o que esse grupo faz com a pessoa de Cristo? Quando nós estudamos os Mormons, nós olhamos que a doutrina de Cristo dele estava totalmente bagunçada. Os adventistas vão dizer que creem a mesma coisa sobre Jesus Cristo que nós cremos, certo? É o que eles afirmam. Eles afirmam pregar o mesmo evangelho. Nós vamos coloca um asterisco aí. O que faz com as Escrituras? Aqui é que nós vamos acampar hoje. O que fazem com as Escrituras? Sua atitude para com a igreja local. Eles começaram com essa mesma coisa lembro que o fundador dos Mormons e até o próprio Charles Finney, que nós olhamos no início, tiveram essa ideia. Abandone todas as igrejas estão erradas, só a gente que está certo, né? E a Ellen White, na verdade esse trabalho até com William Miller começou assim: todas as igrejas estão erradas, só a gente que está certo. É uma ideia muito perigosa. Eu sou batista regular. Por quê? Porque eu creio na doutrina batista regular, mas eu não ouso dizer que nós somos os únicos que pregam o evangelho. Eu tenho boa comunhão com alguns pastores presbiterianos, congregacionalistas, outros, né, de outras denominações, né? Então eu não ouso dizer que nós somos os únicos. Então quando quando alguém chegar e dizer nós temos a verdade, principalmente se essa verdade é extra-bíblica, então uma bandeira vermelha, né? E quais são os resultados na vida da pessoa ou grupo? É outra pergunta. Hoje nós vamos acampar nessa questão das Escrituras. Por quê? Eles têm muitas crenças que diferem da gente, mas a fundamental é esta: a autoridade profética de Ellen White, né? A igreja adventista gira em torno dos ensinos da Ellen White. Se não fosse Ellen White, não teria igreja evangélica, e eles dizem que as palavras dela e as obras dela são inspiradas. Agora, eles vão, quando você aperta, eles vão, em conversas que eu tenho tido com eles têm dito, não, mas não é tão inspirada quanto a Bíblia, mas é necessária. Né? Eu estava um barbeiro cortando meu cabelo e afirmou Ellen White está sempre correta, sempre certa. Sempre certa, uma pessoa humana, pecadora, sempre correta, Ellen White. Ok? Isso chega muito perto de colocar ela no nível com as próprias Escrituras. E eu quero destacar aqui uma diferença. Por quê? Porque nós utilizamos na preparação de mensagens, de estudo, muitas pessoas que ao longo dos séculos têm sido usadas por Deus, né? Comentaristas, teólogos. Quando estou estudando uma passagem, eu quero saber depois de fazer todo o estudo, eu quero saber o que os homens de Deus ao longo da história têm falado sobre essa passagem. Porque pode ser que eu tenha perdido uma coisa e o Jonathan Edwards ou o João Calvino ou outros teriam uma coisa para mim. Mas jamais eu diria que Charles Spurgeon ou Jonathan Edwards ou João Calvino, jamais eu diria que essas pessoas são inspiradas. Jamais nenhuma dessas pessoas queria que alguém dissesse que é inspirado, né?
Por quê? Porque todos nós somos pecadores e nós estamos, eu gosto de usar a frase que eu acho que foi o Charles Spurgeon que disse: eu sou um mendigo mostrando para outros mendigos onde encontrei pão. Né? É isso que nós somos. Aí quando você eleva uma pessoa como Ellen White e suas visões extra-bíblicas a uma posição de inspiração, é um perigo mortal. Certo? E é problemático para eles, porque historicamente é comprovado, é facilmente visto que as primeiras versões dos livros dela, sofreram alterações. Ou seja, voltaram e fizeram editações nas visões originais dela. Então, se a visão original dela fosse inspirada, para que é necessário fazer alguma mudança? Né? Isso já é um ponto contra. Se é inspirado, se é Deus que está falando, então por que foi necessário voltar para mudar as escrituras? Porque nós temos as primeiras edições e nós temos as edições atuais, e dá para ver as diferenças. Né? Então, tem isso. Esse princípio, irmãos, eu tenho falado aqui, eu vou falar de novo. Quando alguém chegar, e não pede, se eu chegar para você um dia e dizer: Deus me deu uma palavra para você, vai falar com os diáconos. Corre, porque o que vai sair depois da minha boca não vai ser coisa boa. Certo? Se o que não sai da minha boca seja a palavra de Deus bem interpretada. Né? Porque isso aqui é a palavra de Deus. E nada mais. E nós vamos falar mais um pouco sobre o movimento carismático, porque isso é uma das coisas, isso tem sido um grande mal em nosso meio, essas visões particulares. E eu tenho trabalhado em aconselhamento, e nós temos visto, eu e Tassiara, nós temos visto o estrago disso. Estou desviando um pouco dos adventistas. O estrago disso, onde, por exemplo, aconselhando uma moça e ela diz: não, mas meu pastor me disse que é para eu casar com essa pessoa. Deus falou para ele que é para me casar com essa pessoa. Que coisa horrível. Deus falou coisa alguma. O pastor quer que ela case por algum motivo. E é uma forma que as pessoas usam para controlar a vida das outras pessoas. Aí a gente vê que ela usou as suas visões para formar uma grande denominação. Então, 2 Timóteo 2, eu coloquei aqui, 2 Timóteo 2, 3, 16, 17, alguém tem, se alguém tem alguma, se alguém quiser abrir, trouxe a Bíblia, né, e quiser abrir, 2 Timóteo 3, 16, 17. Bem conhecida essa passagem: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No final das contas, o que nós temos, o que o crente precisa são duas coisas: o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. No final das contas. E se você chegar e dizer: não, mas também você precisa de outro corpo de literatura baseado nas visões de uma pessoa do século XIX, isso levanta tantas questões. O que aconteceu então, desde o século I até o século XIX? Onde é que estavam esses ensinos? Né? E por que Deus não inspirou antes? Né? E tantas perguntas que podem ser levantadas. E assim, no tempo de Paulo, as escrituras eram perfeitamente, serviram, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Né? Então, esse é o ponto principal. E quando eu falo com adventistas, é aí onde eu vou. A gente vai falar um pouco sobre a questão do sábado, pode debater, mas quando eu falo com adventistas, é aí onde eu vou. A suficiência das escrituras. Porque se as escrituras de Ellen White
não são inspiradas da mesma forma da Bíblia, então são desnecessárias. E se são inspiradas, então ou se estão dizendo que são inspiradas, então vai contra isso aqui. Então, é aí onde eu vou, quando eu vou falar com eles. Eu falei do julgamento investigativo, essa foi a saída dela para tentar justificar a grande decepção, né? Que desde 22 de outubro de 1844, Cristo revisa a vida dos crentes no céu. Um pré-requisito para a sua volta conforme as visões de Ellen White. Então, o ensino que Ellen White tirou da cabeça dela que Jesus Cristo está lá e investiga, como se Jesus Cristo precisasse investigar a vida dos crentes. Como se ele precisasse de fazer esse tipo de investigação e começar justamente em 1844 a fazer isso. Alguém leia Hebreus 9:12. Não pelo sangue, Hebreus 9:12. Isso. Não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então, o que ele está dizendo, a frase-chave aqui é uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. E se você é salvo em Jesus Cristo, a investigação já foi feita e você foi declarado inocente. Por quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo. Não precisa de uma investigação. A investigação já foi feita. Sem o sangue de Cristo, o veredito é: eu sou culpado. Mas com o sangue de Cristo, o veredito é o quê? Sou inocente. Por causa de Cristo. Para que uma investigação? Né? Essa ideia de Jesus Cristo como um CSI divino não cola com as Escrituras. A adoração no sábado, que eles são conhecidos, inclusive esse nome adventistas vem de suas raízes, né? O advento de Cristo, eles buscam o advento de Cristo, a vinda de Cristo. Sim, outra coisa, Ellen White continuava a insinuar que Cristo ia voltar durante a vida dela. Ela não chegou a fazer uma declaração fixando uma data, uma coisa, mas ela insinuava fortemente que Jesus Cristo ia voltar na vida dela. Agora, assim, eu quero que Cristo volte durante a minha vida, mas eu jamais irei dizer, não, eu nem digo que eu acho que vai voltar. Eu não sei. Às vezes eu olho as notícias e poxa, eu acho que está chegando perto. Mas também, eu lembro quando o muro de Berlim caiu. E eu lembro de pregadores naquela época dizendo, todas as peças estão no lugar, Cristo vai voltar. Isso foi em 1989. Né? Aí, assim, então, muito cuidado com isso. Deus não nos dá essa liberdade, nem essa responsabilidade de tentar determinar a data e tudo. Ele nos dá a responsabilidade de estarmos evangelizando, de estarmos dizendo, como vai dizer a nossa conferência, o tema da conferência, Cristo está voltando, porque Ele está, e pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos. Okay? Então, adoração no sábado. O grande ponto dela, isso ficou sendo a doutrina chave deles, tipo a marca deles. Não trabalho no sábado. Se você eu lembro meu cunhado contratou um adventista como pedreiro. Aí o pedreiro diz, não, sábado não posso estar. Aí meu cunhado disse, então, mas tudo bem, mas domingo você vem. Aí ele disse, não, domingo também não, porque ninguém trabalha no domingo. Mas assim, é a marca deles. E é porque quando ela assumiu essa teologia, não é original com ela, mas quando ela assumiu essa teologia, ela pegou isso como sendo o grande erro da igreja desde quase o início da igreja.
começaram a louvar a Deus no domingo. Isso quebrava um dos 10 mandamentos, né? Que não pode. Né? Então isso foi a marca da besta. Aí eles falam que quem adora no domingo assumiu a marca da besta. Né? E exigem então que a adoração seja feita no sábado. Eu coloquei aqui vários versículos. Os primeiros versículos têm a ver com, vocês podem olhar depois, por causa do tempo. Atos 27, 1 Coríntios 16, 12, João 21. Todos têm a ver com a questão do dia do Senhor. E como o dia do Senhor ficou sendo o primeiro dia da semana. Por que ficou sendo o primeiro dia da semana? Como? Porque por causa da ressurreição. Certo? Isso é uma grande prova da ressurreição. Porque você lembra que os primeiros crentes são 100% judeus. Que idolatram o sábado. Inclusive durante o ministério de Cristo, Cristo briga com os judeus. Nós estudamos o livro de João. Ele está brigando em João capítulo 6 por causa de quê? Os judeus estão chateados porque Jesus está curando pessoas no sábado. O sábado foi feito por causa do homem, né? Não. Isso. Sábado. Jesus fala. Pois é, o próprio Jesus. O sábado não foi feito. Aliás, O sábado foi feito. o homem não foi feito por sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Né? Ele já estabelece esse princípio. Depois, alguma coisa acontece de tão radical que esse grupo de judeus deixa de adorar no sábado e começa a adorar no domingo. O que seria que aconteceu de tão espetacular que eles mudaram o hábito milenar? A ressurreição de Jesus Cristo. Isso aconteceu no domingo. Domingo começa a ser o dia do Senhor. Existe toda uma teologia. Por exemplo, quando Deus cria o homem, ele descansa no 7º dia, certo? Ele cria o homem em que dia? Sexta-feira, né? Aí ele descansa no sábado. É o 6º dia, desculpe, é o 7º dia da criação. Então Deus descansa, mas em termos do homem, da existência do homem, é o quê? É o primeiro dia completo deles. No Jardim de Éden, estão seguindo meu raciocínio? No Jardim de Éden, e eles entram logo descansando. Certo? O primeiro dia da criação, o primeiro dia da vida deles, dia completo é o quê? É um dia de descanso. Aí quando Cristo volta, quando Cristo vem, ele ressuscita, então, para nós, o primeiro dia da semana é o quê? É o dia do descanso. É mais uma área em que Cristo está revertendo as coisas e existe muitos, assim, tipo quando os discípulos lá em Atos começam a falar e todo mundo entende, Deus começa a reverter a maldição da Torre de Babel. Tem tanta coisa assim. É uma inversão e agora então para nós. E o livro de Hebreus fala de um dos grandes temas do livro de Hebreus é que nós já entramos no descanso de Deus. Já entramos, né? O sistema do Antigo Testamento é você trabalha e depois descansa. O sistema do Novo Testamento é o quê? A gente descansa para poder trabalhar. Né? É espetacular isso. Muito, muito legal isso. E os adventistas perdem tudo isso. Mas além do mais, lembra a passagem que nós lemos em Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Uma grande parte, talvez digamos a parte central da teologia dos adventistas, gira em torno de julgar os outros, porque os outros estão adorando a Deus no domingo e não no sábado, certo? Eles estão julgando por isso. Então, presta atenção, eles estão desobedecendo a ordem do apóstolo Paulo. Eles estão vivendo e essa doutrina deles é uma desobediência a este mandamento aqui
do apóstolo Paulo, onde, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele vai dizer: não julgue. Não julgue por causa de observação ou não observação do sábado. Não julgue. Então, Pastor, o versículo 17 diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que eu acho muito interessante, é um complemento, porque exatamente. qual a razão de não julgar as pessoas por conta de comida e dia? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. De Então, Cristo. E assim, porque quando ele fala de comida e bebida, ele está falando das leis de ética do Antigo Testamento. E é interessante que é outra coisa, eu não coloquei aqui, mas eles são fissurados no negócio de ser vegetariano. Aí ele vai chegar e diz: não, Deus quer que você seja vegetariano. Graças a Deus que Deus não me deixou entrar nessa. Mas assim, isso é totalmente contrário a qualquer coisa ensinada pela palavra de Deus. Se você quer ser vegetariano por causa de saúde, Deus abençoe. Mas no momento que você chega a dizer: Deus exige isso, você está pecando. Você está acrescentando uma coisa à palavra de Deus que a palavra de Deus não permite. Então, aí continuando, a última coisa, sono da alma. Eles têm a ideia de que os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição. Eu tive até conversando com umas pessoas, um grupo de crentes, e crentes não adventistas começaram a querer defender essa ideia. Mas isso não é, a Bíblia não abre espaço para isso. Inclusive em Lucas 23:43, o que nós temos ali? É o ladrão, né, na cruz, e Jesus Cristo fala o que para ele? Hoje você vai dormir durante muito tempo. É isso que ele fala? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje estarás comigo para isso. Então, é uma outra ideia que eles colocam, que não tem fundamento. Né? E Filipenses 1:23 realmente é interessante. Alguém leia, por favor. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O apóstolo Paulo dizendo: se eu partir, eu vou estar onde? Eu vou estar com Cristo, porque é melhor do que essa vida que eu vivo aqui. Né? Espetacular. Então, esses são os adventistas. Eu tenho conhecido muitas pessoas adventistas que são pessoas boas. E em todos esses estudos eu tenho tentado ressaltar: dentro de todos esses grupos tem pessoas boas. Eu diria que dentro do movimento dos adventistas tem gente que é crente, certo? Só muito enganado pelas profecias de Ellen White. Então, mas é muito importante que a gente ressalte esses pontos, e as águas são tão misturadas, que assim, se alguém for para uma igreja presbiteriana, eu vou argumentar sobre sua visão de igreja, batismo, né, essas coisas que são questões importantes. Mas se alguém vai para o lado dos adventistas, eu vou questionar a questão de salvação por causa da ênfase que a igreja adventista coloca em obras extrabíblicas. Porque alguns talvez tenham a cabeça no lugar, mas é muito fácil alguém entrar nesse movimento e sair com uma ideia de uma salvação pelas obras. E se você deixar de adorar a Deus no sábado, se você comer a coisa errada, se você fizer a coisa errada, você não é mais crente. Né? Isso é extremamente perigoso. Ok? Você pode desligar ali?